Para Renato Cardoso, a imagem de uma tarde de quarta-feira no centro de Campinas ficaria gravada como uma cicatriz que dói quando o tempo muda. Aos 43 anos, dono de uma empresa próspera e com a vida aparentemente em ordem, ele jamais imaginaria que um encontro casual com o destino sob o sol escaldante de fevereiro transformaria seu mundo em cinzas. Ao cortar caminho por uma calçada suja após uma reunião, ele avistou uma mulher agachada atrás de um container de lixo verde. Ela mexia nos sacos descartados com uma atenção quase cuidadosa, procurando por algo que pudesse sustentar sua existência invisível. O impacto visual de uma idosa naquela situação era, por si só, devastador para qualquer passante, mas para Renato, havia algo naquela silhueta, no modo de inclinar a cabeça e no formato dos ombros, que seu corpo reconheceu antes mesmo que sua mente pudesse aceitar a cruel realidade. Ele deu 3 passos hesitantes enquanto a mulher encontrava a metade de um pão de forma dentro de um plástico descartado e começava a comer. O coração de Renato afundou como um peso morto em águas profundas quando a palavra saltou de sua garganta: mãe. O som cortou o barulho do tráfego e fez a mulher estacar. Quando ela virou o rosto, os olhos escuros e fundos confirmaram o pesadelo. Era Sueli Cardoso, de 68 anos, a costureira que o criará sozinha e que estava desaparecida de sua vida há quase 8 anos. O choque de vê-la com os joelhos marcados de terra e o rosto murcho pela fome fez com que Renato perdesse o chão. "O que você está fazendo aqui?" ele questionou com uma dureza que mascarava o desespero, enquanto ela, com uma resignação que doía mais que qualquer choro, respondeu apenas: "Tô com fome." Renato ajoelhou-se na calçada imunda, ignorando as pessoas que passavam e sua roupa de grife, focado apenas naquelas mãos calejadas que um dia costuraram seu futuro e agora imploravam por restos. "Desde quando? Quanto tempo você está assim?" ele insistia, sentindo a culpa começar a latejar sob a pele. Sueli demorou a responder, como se estivesse organizando as peças de uma tragédia longa demais para ser resumida em segundos. Ela finalmente aceitou a mão estendida do filho para se levantar, e o fato de ela ser tão leve, como se o tempo tivesse drenado não apenas sua alegria, mas sua própria substância física, foi o segundo golpe que rasgou a alma de Renato. Eles caminharam até o carro em silêncio, um contraste bizarro entre o empresário bem-sucedido e a mulher de vestido florido desbotado que o mundo havia decidido esquecer. Dentro do veículo, o ar-condicionado soprava um frio artificial que não conseguia aplacar o calor da vergonha que Renato sentia. Ele olhou para a mãe, que abraçava uma sacola de pano velha, e perguntou onde ela estava morando. Antes de responder, Sueli fixou os olhos nele com uma seriedade que o fez tremer. "Eu preciso te contar uma coisa, mas você precisa me prometer que vai ouvir até o fim, sem me interromper", ela pediu. A promessa foi selada com um nó no estômago de Renato. Ele sabia que o que viria a seguir não era apenas uma explicação sobre a pobreza, mas uma revelação que destruiria a versão da história familiar que ele carregava consigo. "Eu prometo", ele disse, e Sueli começou a falar com a voz de quem finalmente descarrega um fardo pesado demais para uma pessoa só. Sueli revelou que o declínio começou 3 anos após o casamento de Renato com Patrícia Mendonça, em 2007. Naquela época, ela ainda vivia no Jardim Prosa, tentando manter sua dignidade como costureira. Renato sabia que a relação entre sua esposa e sua mãe sempre fora fria, marcada por uma cordialidade superficial que escondia um desprezo latente. Patrícia frequentemente descrevia a sogra como difícil, uma palavra suave para mascarar a manipulação que exercia nos bastidores para afastar Sueli do convívio familiar. O que Renato estava prestes a descobrir era que o afastamento da mãe não fora uma escolha voluntária dela por orgulho ou teimosia, como ele sempre acreditou, mas o resultado de um processo cruel de isolamento e humilhação arquitetado por quem ele mais confiava. A idosa detalhou como as visitas foram se tornando escassas e como Patrícia fazia questão de fazê-la se sentir um estorvo em sua própria casa. Sueli narrou episódios de humilhação velada, onde era lembrada constantemente de sua origem simples e de como sua presença atrapalhava a imagem social que o casal estava construindo. A revelação de que Patrícia havia interceptado cartas e ligações, criando uma barreira de silêncio entre mãe e filho, deixou Renato em um estado de fúria silenciosa. Ele percebeu que fora um peão em um jogo de xadrez emocional onde a principal vítima era a mulher que sacrificará tudo para que ele tivesse a empresa e o sucesso que ostentava hoje. A fome de Sueli não era apenas de pão, era o resultado final de um abandono deliberado e planejado.
Enquanto Sueli falava, Renato via os anos de sua própria negligência passarem como um filme de terror. Ele se lembrou das vezes em que aceitou as desculpas de Patrícia sobre por que a mãe não atendia o telefone ou por que não queria vir para o Natal. A voz de Sueli, agora mais firme, descrevia como a falta de trabalho e a saúde debilitada a levaram a perder a pequena casa e acabar nas ruas, sem querer incomodar o filho que, segundo Patrícia lhe dissera em um último encontro secreto, tinha vergonha da mãe costureira. Essa mentira específica foi o veneno que impediu Sueli de procurar ajuda antes, preferindo a dignidade dolorosa do lixo à humilhação de ser rejeitada novamente pelo próprio sangue. O impacto dessa verdade transformou a raiva de Renato em uma tempestade de indignação. Ele olhava para as mãos da mãe e via a marca do trabalho escravo doméstico e da costura, contrastando com a jóia cara no seu próprio pulso. A traição de Patrícia era profunda, mas a sua própria omissão era o que mais o machucava. Ele permitiu que o sucesso cegasse para a fragilidade da única pessoa que esteve ao seu lado quando não havia nada. A narrativa de Sueli não era um pedido de vingança, era apenas o desabafo de quem não tinha mais nada a perder, mas a clareza de suas palavras agia como um espelho refletindo a covardia de Renato em não ter buscado a verdade por conta própria durante quase uma década. A conversa dentro do carro estacionado no centro de Campinas tornou-se o marco zero de uma nova vida para ambos. Renato deu a partida no motor, não para levá-la a um abrigo, mas para levá-la de volta ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A fúria que ele sentia contra Patrícia teria seu momento, mas agora, sua prioridade era restaurar a dignidade da mulher que comia pão velho no lixo. Ele prometeu a si mesmo que cada centavo de sua empresa agora serviria para compensar os anos de fome e solidão de sua mãe. O trajeto de volta para o Cambuí foi feito em um silêncio pesado, carregado de promessas não ditas e de uma dor que começava a se transformar em uma resolução inabalável de justiça. Ao final daquela tarde, Renato Cardoso já não era o mesmo homem que saiu para uma simples reunião. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não estava no faturamento de sua empresa, mas na coragem de encarar as sombras de sua família. A imagem de sua mãe agachada no lixo seria o farol que o lembraria, para sempre, de que o amor exige vigilância e que a verdade, por mais tardia que seja, é a única coisa capaz de curar as feridas da alma. Ele olhou para Sueli, que agora cochilava exausta no banco de couro, e sentiu que, apesar de todo o tempo perdido, aquele era o primeiro dia do resto de suas vidas, onde o lixo ficaria para trás e o respeito voltaria a ser o alicerce de sua casa. Renato sentiu o ar escapar de seus pulmões enquanto ouvia o relato minucioso de sua mãe dentro do carro. Sueli nunca foi mulher de dobrar a espinha ou de ensaiar afetos falsos, e era justamente essa integridade que Patrícia, sua esposa, parecia ter usado como arma. Sueli contou que, em um sábado de 2010, enquanto Renato estava em seu sagrado torneio de futebol, Patrícia apareceu em sua casa no Jardim Proença com um semblante gélido e um discurso milimetricamente ensaiado. Naquela época, a empresa de Renato começava a decolar e o filho do casal, Gustavo, era apenas um bebê. O que parecia ser uma fase de prosperidade para Renato era, na verdade, o início de um isolamento cruel para sua mãe, orquestrado pela mulher em quem ele depositava toda a sua confiança. Patrícia não chegou apenas com palavras, mas com o que Sueli descreveu como provas de um incômodo. Ela colocou sobre a mesa de centro registros de ligações impressos, apontando mais de 40 chamadas de Sueli para o filho em apenas 2 meses. A nora afirmou categoricamente que aquelas ligações estavam destruindo o casamento, que Renato chegava em casa exausto e irritado por causa da pressão emocional da mãe. Sueli, sentindo-se pequena e culpada, admitiu para o filho no carro que ligava muito por solidão, após a partida do marido e a mudança do outro filho, Fábio. Ela acreditou na mentira de que seu amor havia se tornado um fardo insuportável para o próprio filho. O golpe de mestre de Patrícia foi convencer a sogra de que Renato estava planejando se afastar por conta própria, mas que não tinha coragem de dizer. Patrícia disse que estava agindo como uma mediadora gentil, pedindo que Sueli se retirasse de cena por um tempo para que o casamento deles pudesse estabilizar. Com medo de perder o filho definitivamente, a idosa aceitou o exílio voluntário. Renato, ouvindo isso, sentiu uma fúria surda crescer. Eu nunca pedi para você se afastar,
ele murmurou com a voz embargada, percebendo que sua frieza ocasional naquela época, fruto do cansaço do trabalho, foi interpretada por Sueli como a confirmação definitiva das mentiras da nora. Os anos que se seguiram foram uma construção lenta de tijolos de silêncio. Sueli descreveu exclusões sistemáticas, aniversários em que não era convidada sob o pretexto de serem apenas para amigos, natais passados na solidão e férias da família das quais ela só saberia meses depois por fotos. O afastamento não foi um evento súbito, mas uma erosão constante da presença dela na vida de Renato. Cada desculpa dada por Patrícia ao marido para a ausência da mãe era uma peça de um quebra-cabeça que agora, no banco do passageiro daquele carro, finalmente se completava de forma aterrorizante para o empresário. A revelação sobre o ano de 2015 foi o que fez Renato perder o controle sobre sua própria respiração. Sueli lembrou-se de quando precisou de uma cirurgia urgente no joelho. Renato recordava-se de ter enviado dinheiro, mas a mãe revelou a face oculta daquela transação. Ela contou que, após o primeiro depósito de R$ 2.000, Patrícia atendeu o telefone e disse que o caixa da empresa estava apertado e que Renato não ajudaria com mais nada. Naquele mesmo ano, a empresa faturava recordes e o casal comemorava em viagens de luxo. Para pagar o hospital, Sueli teve que vender móveis de família e pedir emprestado a vizinhos, carregando a dívida e a mágoa sozinha por 2 anos. A negligência do outro filho, Fábio, também foi exposta. Morando em Ribeirão Preto, ele se esquivava dos conflitos familiares com a desculpa de não querer se meter em briga. Sueli explicou que tentou resolver a situação por anos, mas sempre havia um bloqueio, um recado que não chegava ou um encontro desmarcado por Patrícia. O cansaço, a velhice e a falta de recursos financeiros acabaram por silenciar a voz de Sueli, que se viu sem forças para lutar contra a barreira invisível, mas intransponível, que sua nora havia erguido ao redor de seu filho primogênito. Renato deu a partida no carro e começou a dirigir sem rumo pelo trânsito de Campinas, precisando do movimento físico para processar a paralisia emocional. Ele parou em um posto na Avenida Anhanguera e comprou 2 cafés, entregando um à mãe como se fosse uma oferta de paz. O sol começava a se pôr, tingindo a cidade de um laranja pesado, o mesmo tom das sombras que agora se projetavam sobre toda a sua história familiar. Em algum lugar da cidade, Patrícia agia como se nada estivesse acontecendo, ignorando que o castelo de cartas construído sobre mentiras estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade de uma mulher que comia lixo. A calma de Sueli ao tomar o café era o que mais assustava Renato. Não havia histeria em seu tom, apenas a crueza de quem sobreviveu ao pior. Ela olhou para o copo descartável e preparou o filho para o próximo capítulo da revelação, mencionando o ano de 2018 e uma carta enviada por engano. O destino, em sua ironia peculiar, usou um erro do correio para entregar nas mãos de Sueli um documento que ela jamais deveria ter visto, mas que se tornaria a peça final para entender o nível de manipulação ao qual Renato estava submetido. A carta era da administração do condomínio de luxo onde Renato morava no Cambuí. Por um erro de entrega devido ao sobrenome comum, o envelope foi parar na modesta casa de Sueli. Ao abrir o que pensou ser uma correspondência sua, ela descobriu que o apartamento, que ela acreditava ser um patrimônio do filho, estava envolvido em uma manobra financeira complexa para ocultar bens. Mais do que isso, a carta continha detalhes sobre uma vida de excessos de Patrícia que Renato desconhecia completamente, revelando que a economia que ela pregava para negar ajuda à sogra era apenas uma fachada para sustentar gastos ocultos. O silêncio voltou a reinar no carro enquanto Renato assimilava que sua vida inteira, sua casa, seu casamento e a distância de sua mãe, fora gerida por uma mulher que ele mal conhecia de verdade. Sueli olhou para o filho e viu o homem poderoso ser reduzido a uma criança perdida, confrontada com a própria cegueira. Ele agora percebia que o encontro no lixo não foi um acidente, mas o grito final de uma realidade que não podia mais ser abafada. O trajeto de volta não seria para a casa dele, mas para o início de um acerto de contas que mudaria para sempre o significado da palavra família para Renato Cardoso. Renato tentava buscar na memória qualquer rastro de uma carta do condomínio em 2018, o ano em que trocou o apartamento do Cambuí pela casa no Taquaral. Sueli, com a voz embargada pela seriedade, revelou que se tratava de uma notificação de inadimplência de 3 meses de atraso. O documento, porém, não se referia à residência oficial da família, mas a um imóvel situado na Vila Itapura, registrado exclusivamente no nome de Patrícia Cardoso.
O choque inicial de Renato ao saber da existência de um patrimônio oculto da esposa foi apenas o prelúdio de um abismo maior. A correspondência listava um segundo responsável solidário pelas despesas, um nome que Renato nunca ouvirá antes, Rafael Tozetto. O silêncio que se seguiu no interior do carro pesou como chumbo. Renato vasculhou cada canto de suas lembranças, procurando por esse tal Rafael no círculo social da esposa, mas encontrou apenas o vazio. Sueli explicou que, temendo ser vista como uma sogra perturbada tentando destruir o casamento do filho, decidiu investigar por conta própria antes de falar qualquer coisa. Ela descreveu sua visita ao edifício de 4 andares perto do Parque Portugal, onde o porteiro, com uma naturalidade cruel, confirmou que os moradores do apartamento 4 haviam se mudado recentemente. O uso do plural foi a facada final que confirmou a existência de uma vida dupla mantida por Patrícia durante anos. Ao ser questionada por que guardou esse segredo desde 2018, a resposta de Sueli expôs a ferida aberta da negligência de Renato. Eu não sabia se você acreditaria em mim, Renato. Você tinha sumido, não atendia minhas ligações ou era sempre ríspido e apressado, desabafou ela. Patrícia fizera um trabalho magistral ao rotulá-la como a sogra problemática, garantindo que qualquer denúncia fosse descartada como ciúme ou loucura. Enquanto guardava aquela notificação dentro de sua sacola de pano desbotada, Sueli via sua própria vida desmoronar lentamente, sem que o filho, mergulhado no auge de seu sucesso empresarial, sequer notasse sua ausência. A trajetória de queda de Sueli foi narrada com uma dignidade que dilacerava o coração de Renato. Com a aposentadoria insuficiente e a saúde debilitada pela artrite que a impediu de costurar, ela foi perdendo tudo. O irmão mais novo, Fábio, tentava ajudar com R$ 200 por mês, mas era pouco diante da avalanche de pobreza que a atingiu. Após ser despejada de um quarto alugado no São Bernardo, Sueli perambulou por casas de conhecidos até ver-se obrigada a dormir na rodoviária de Campinas. Renato fechou os olhos, incapaz de suportar a imagem da mãe passando noites no frio do terminal enquanto ele desfrutava do conforto de sua mansão no Taquaral. A revelação de que ela preferiu o relento e a fome a aparecer na empresa do filho por orgulho foi o ponto de ruptura para Renato. Não queria que você me visse assim, disse ela, e essa frase ecoou como o som mais doloroso que ele já ouvirá. Decidido a tirar a mãe daquela situação imediatamente, ele a levou a um restaurante na Avenida Orozimbo Maia. Lá, ele observou em silêncio enquanto ela montava um prato com a voracidade de quem não fazia uma refeição digna há dias. Cada garfada da mãe era um lembrete vivo de sua própria falha como filho e da manipulação sórdida em que sua vida estava mergulhada. Enquanto Sueli comia, a mente de Renato trabalhava em uma velocidade frenética, conectando os pontos de uma década de mentiras. O apartamento oculto, o nome de Rafael Tozetto, os R$ 6.000 da cirurgia que nunca chegaram às mãos da mãe, e as viagens de luxo financiadas por uma empresa que, segundo Patrícia, estava com o caixa apertado. O que ele acreditava ser um casamento sólido era, na verdade, um teatro meticulosamente montado, onde ele era o provedor cego de uma traição que ia muito além da infidelidade conjugal, atingindo o cerne de sua humanidade. Após terminar a refeição, Sueli retirou da sacola um envelope amarelado, com o nome de Renato escrito em uma caligrafia cuidadosa. Eu escrevi isso há 2 anos, quando achei que morreria sem nunca mais te ver, era para alguém te entregar depois que eu partisse, explicou ela. Renato segurou o papel sentindo o peso de uma herança de dor. Agora, no entanto, a história seria contada pessoalmente, olho no olho, sem intermediários ou mentiras. Sueli estava pronta para revelar o restante da trama, os tijolos finais de uma verdade que mudaria o destino de todos os envolvidos de forma irremediável. A história de Sueli retrocedeu a 2012, um marco que ela guardara como a primeira semente da desconfiança. Em um sábado em que Renato esqueceu a carteira na casa da mãe, ela decidiu fazer uma surpresa e levá-la até o apartamento do Cambuí. Patrícia demorou um tempo incomum para liberar o acesso pelo interfone. Quando Sueli finalmente entrou, encontrou a nora arrumada demais para uma tarde em casa, com o cabelo impecável e o ambiente impregnado com um perfume masculino que definitivamente não era o de Renato. A sogra não disse nada na época, mas o instinto de mãe registrou o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado. A partir daquele episódio, Sueli começou a observar os detalhes que Renato ignorava.
Ela notou como as finanças da casa eram controladas com mão de ferro por Patrícia, sempre alegando crises inexistentes para afastar qualquer pedido de ajuda da família de origem de Renato. A manipulação não era apenas emocional, era financeira e estratégica. Patrícia estava construindo um ninho paralelo, usando os recursos gerados pelo trabalho duro de Renato para sustentar uma vida secreta com Rafael Tozetto, enquanto deixava a sogra à beira da miséria extrema. Renato ouvia tudo com uma atenção que beirava a resistência física, como se seu cérebro tentasse proteger o resto de sanidade que lhe sobrava. Cada palavra de Sueli era um golpe de picareta na estátua de perfeição que ele erguera para Patrícia. O restaurante estava ficando vazio, as luzes da Orozimbo Maia refletiam no vidro, e Renato Cardoso finalmente entendeu que sua jornada de redenção começaria ali. Ele olhou para a mãe, agora alimentada e segura, e soube que a fúria que sentia agora teria um destino certo, e que nenhuma mentira de Patrícia seria capaz de apagar a cicatriz daquela tarde no centro de Campinas. Renato ouvia o relato de Sueli com a resistência de quem se recusa a aceitar o desmoronamento da própria realidade, embora a lógica dos fatos começasse a martelar internamente. Sueli descreveu como, após aquele encontro suspeito em 2012, passou a notar detalhes antes invisíveis, Patrícia escondendo a tela do celular, respostas evasivas sobre sua rotina e as ausências frequentes sob justificativas rasas. Quando Renato questionou por que ela nunca dissera nada, a resposta veio com a amargura da razão. Ela não tinha provas concretas, apenas o cheiro de um perfume masculino e o instinto de mãe, algo que o filho, cego pela paixão e pelo trabalho, jamais validaria naquela época. A trama ganhou contornos de conspiração financeira quando Sueli mencionou Marlene, uma antiga amiga de confecção que trabalhava em um cartório de registro de imóveis. Marlene revelou ter visto o nome de Patrícia Cardoso em uma escritura de compra de um imóvel em 2013, adquirido com recursos próprios. O endereço não era a residência do casal, mas um apartamento na Vila Itapura. Renato sentiu uma raiva gélida ao perceber que a compra coincidia com o período de expansão de sua empresa, quando Patrícia ainda geria a administração e as contas estavam em uma transição confusa antes da contratação de uma contadora externa. Sueli entregou a Renato uma folha de caderno com anotações manuais, fruto de suas investigações silenciosas com a ajuda de Marlene. O papel detalhava que o imóvel fora comprado com uma entrada de 60% paga à vista, um valor considerável que batia com desvios que Renato nunca identificara. Ele olhava para os números sentindo o gosto metálico da traição. A conclusão era inevitável. Patrícia não apenas mantinha uma vida paralela, mas a financiava com o suor do trabalho dele, manipulando a contabilidade da empresa para construir seu ninho secreto enquanto afastava a sogra para que ninguém pudesse desconfiar. Sobre o misterioso Rafael Tozetto, Sueli revelou que Marlene descobrira sua ligação como sócio de uma consultoria em Sorocaba. O golpe final veio em 2021, quando a amiga enviou um link de uma rede social com uma foto de um evento corporativo. No canto da imagem, Patrícia aparecia ao lado de um homem em uma postura que transbordava intimidade, longe de ser apenas uma relação profissional. Renato processava cada peça desse quebra-cabeça cruel: o apartamento, o desvio de dinheiro, o amante e a estratégia meticulosa de isolamento que o separara de sua própria mãe por quase uma década. A dor de Renato se transformou em indignação ao perguntar por que Sueli não o procurara na empresa em 2018, quando recebeu a primeira notificação por engano. Sueli explicou que tentou, mas as mudanças de endereço e de número de telefone, aliadas ao silêncio conivente do irmão Fábio, a impediram. Fábio, avesso a conflitos, dizia a mãe que Renato estava bem e ocupado, talvez para acalmá-la ou por simples covardia. Patrícia fizera um trabalho tão eficiente de difamação que Sueli temia que, se aparecesse com aquelas acusações, seria humilhada e expulsa como uma velha louca e vingativa. Renato olhou para o papel de caderno e para a mãe, que agora estava sem celular há quase um ano, vivendo na mais absoluta marginalidade social. Ele percebeu que, enquanto ele dormia ao lado de Patrícia planejando o futuro, sua mãe dormia em rodoviárias guardando segredos que poderiam tê-lo libertado anos atrás. A ironia era insuportável. A mulher que ele amava destruíra sistematicamente sua família, enquanto a mulher que ele negligenciara sofrerá em silêncio para preservar o pouco que restava da dignidade do filho. Com as mãos trêmulas, Renato guardou as anotações no bolso do paletó e pegou o envelope amarelado que Sueli destinara a ele caso ela morresse.
Ao ler a primeira linha, Renato, meu filho, se você está lendo isso é porque não consegui te encontrar em vida, ele sentiu um nó na garganta que o impediu de continuar. Não era o momento para ler testamentos de dor, mas para agir. Ele decretou que ela passaria aquela noite com ele, e que no dia seguinte resolveriam sua moradia definitiva, pondo fim ao ciclo de abandono que quase custou a vida de Sueli. O trajeto do restaurante na Orozimbo Maia até a casa no Taquaral foi percorrido em um silêncio denso e elétrico. Renato dirigia observando a transição do centro degradado para as ruas arborizadas e silenciosas do bairro nobre, sentindo o abismo entre sua realidade material e a ruína moral de sua casa. Ele pensava em Patrícia, que estaria lá dentro, talvez assistindo televisão, sem imaginar que o segredo que ela enterrou sob camadas de manipulação estava entrando pelo portão da garagem naquela noite de terça-feira. A preocupação de Sueli com a reação da nora e o potencial conflito doméstico foi respondida com uma honestidade brutal por Renato. Eu não quero criar problemas na sua casa, disse ela, ao que ele retrucou que os problemas já existiam, ele apenas não os conhecia. A tensão era palpável enquanto o carro subia a rampa da garagem. A luz da sala acesa indicava que o confronto era iminente e que a máscara de perfeição de Patrícia não resistiria ao impacto de ver a sogra, que ela julgava ter eliminado, de volta ao seio da família. Ao estacionar, Renato olhou para a mãe uma última vez antes de saírem do carro, vendo nela a cicatriz viva de sua própria omissão. Ele sabia que a mulher que encontraria lá dentro não era a esposa que ele amava, mas uma estranha que conspirara contra seu sangue. O ar-condicionado do carro foi desligado, o silêncio da noite do Taquaral foi quebrado pelo som da porta do veículo se fechando, e Renato Cardoso caminhou em direção à entrada principal, pronto para deixar que a verdade de Sueli incendiasse o teatro de mentiras que se tornará a sua vida. A chegada de Renato em casa naquela noite foi marcada por uma atmosfera de tensão elétrica e um silêncio que precedia a tempestade. Com as mãos ainda firmes no volante, ele preparou Sueli para o confronto iminente, advertindo que a recepção de Patrícia poderia ser hostil. Ao entrarem pela garagem, o aroma de café fresco denunciava que a esposa estava acordada, e o encontro na sala foi um choque de realidades. Patrícia, aos 51 anos e sempre sob controle, não conseguiu esconder um lampejo de repulsa nos olhos ao ver a sogra de volta, mas sua voz saiu milimetricamente calibrada ao dizer: Sueli, que surpresa! Renato, com uma frieza que não admitia contestações, anunciou que a mãe passaria a noite ali, ignorando a leitura emocional que a esposa tentava fazer de seu estado. Enquanto levava Sueli para o quarto de hóspedes, Renato buscava entender se ainda havia mais segredos ocultos sob o manto daquela década de silêncio. A resposta da mãe veio com um peso devastador: havia algo sobre Gustavo, o filho do casal, que precisava ser dito, mas ela exigiu que ele descansasse primeiro para ter condições de processar a nova revelação. A menção ao nome do filho paralisou Renato, mas ele cedeu à sabedoria da mãe, retirando-se para a cozinha onde Patrícia simulava uma hospitalidade normal ao preparar um chá. O contraste entre os gestos cotidianos da esposa e a monstruosidade das descobertas daquela tarde tornava o ar da cozinha quase irrespirável para ele. Naquela madrugada, o sono foi um artigo de luxo que Renato não pôde comprar. Deitado ao lado de uma mulher que agora lhe parecia uma completa estranha, ele fitava o teto enquanto os nomes e números dançavam em sua mente. Às 2:30 da manhã, ele buscou refúgio na janela da cozinha, tocando o papel de caderno no bolso como se fosse um amuleto de dor. Ele traçou seu plano de guerra, iria à empresa antes de todos para confrontar os registros contábeis de 2013 e confirmaria, com a precisão dos fatos, se o desvio de capital mencionado por Sueli era uma realidade ou um pesadelo. Às 7:30 da manhã, o silêncio do galpão no distrito industrial de Campo Grande foi quebrado apenas pelo som dos passos determinados de Renato. Ele ligou seu computador com a urgência de quem busca uma prova de vida, ou de morte, nos arquivos digitais. O sistema contábil, migrado em 2015, guardava os segredos de 2013, o ano da grande capitalização de R$300 mil que ele e seu sócio, Dirceu, haviam injetado na distribuidora. Renato mergulhou nos extratos linha por linha, com o coração martelando contra as costelas, até que um nome abreviado em um lançamento de março fez seu mundo parar: PH Consultoria e Representações Luda. A investigação revelou que, apenas 2 meses após o aporte de capital, uma transferência vultosa de R$87 mil fora realizada para essa empresa desconhecida.
Ao abrir o documento de aprovação, Renato deparou-se com um contrato de consultoria logística assinado por Patrícia Cardoso, na qualidade de diretora administrativa. Ela usará os poderes que ele mesmo lhe concederá em 2010 para desviar recursos sob a fachada de serviços nunca prestados, totalizando R$ 104 mil em apenas 6 meses de contrato. O golpe de misericórdia veio quando Renato pesquisou o CNPJ da PH Consultoria no Cadastro Nacional de Empresas. Sob a luz do sol que inundava seu escritório, ele viu os nomes dos sócios surgirem na tela. Rafael Tozeto estava lá, listado como segundo sócio da empresa de fachada aberta em janeiro de 2013. A confirmação documental da traição financeira e pessoal era absoluta. Patrícia não apenas mantinha um amante, mas o sustentava com o dinheiro que Renato acreditava estar investindo no estoque e no futuro da família. A frieza metódica de Renato começou a se transformar em uma fúria calculada enquanto ele via que a empresa PH fora encerrada convenientemente em 2015, logo após o término dos desvios. Ele lavou o rosto na pia da área de serviço, encarando no espelho o homem que fora enganado por tanto tempo sob seu próprio teto. A contabilidade, reorganizada na transição para a nova contadora, fora o esconderijo perfeito para o crime de Patrícia, que aproveitou a confusão de documentos para camuflar o roubo. Com as provas em mãos, Renato percebeu que a rede de mentiras era muito mais profunda do que um simples caso extraconjugal. Era um plano de pilhagem sistemática. Ele dobrou os relatórios impressos com as mesmas mãos que um dia colocaram uma aliança no dedo de Patrícia, sentindo o peso da traição que agora tinha valores, datas e um rosto definido. Ele não era apenas um marido traído, era uma vítima de um estelionato emocional e financeiro que quase destruiu sua mãe e agora ameaçava o que ele mais amava. Antes de sair do escritório, ele revisou as comunicações internas daquela época, tentando encontrar qualquer justificativa para aqueles pagamentos, mas encontrou apenas o vazio de serviços inexistentes. Patrícia aproveitará-se de sua confiança cega e de sua imersão no trabalho para construir uma fortuna paralela. O apartamento na Vila Itapura, a vida luxuosa de Rafael e o abandono de Sueli eram partes de um mesmo mecanismo de crueldade que funcionava perfeitamente enquanto Renato olhava para o lado oposto. Ao fechar a porta de sua sala, Renato sabia que o dia de acerto de contas havia finalmente chegado. Ele precisava voltar para casa e ouvir o capítulo final sobre seu filho, Gustavo. A jornada de volta para o Taquaral foi movida por uma determinação gélida. Ele já não tinha mais dúvidas sobre a esposa, mas temia o que a mãe revelaria sobre o jovem que ele criará com tanto orgulho. O jardim da mansão, visto agora sob a luz da manhã, parecia um cenário de papelão prestes a ser incendiado pela verdade que ele carregava no bolso e na alma. A investigação de Renato na distribuidora revelou um deserto de informações onde deveria haver uma consultoria logística pulsante. Não havia relatórios, apresentações ou sequer um rastro de e-mail que justificasse os R$ 104 mil drenados para a PH Consultoria. Renato mergulhou nos arquivos digitais com uma obsessão gélida, confirmando que a única existência real daquela empresa eram os pagamentos autorizados por Patrícia. O cenário de uma fraude meticulosa tornava-se indiscutível à medida que o relógio avançava, e o silêncio do escritório era quebrado apenas pelo som mecânico do processamento de dados que desenterrava fantasmas de 2013. Às 8h45, Dirceu, o sócio de longa data, entrou na sala e deparou-se com o peso da descoberta no rosto de Renato. Após ler os dados na tela por 30 segundos, ele recordou-se vagamente do contrato, mencionando que Patrícia o apresentará como uma otimização de rotas para economizar combustível. Dirceu, com sua calma habitual, ouviu o resumo essencial dos fatos, o encontro com Sueli, a vida dupla de Patrícia e a conexão com Rafael Tozeto. A gente precisa da Fernanda aqui hoje para passar um pente fino em 2013, sentenciou o sócio, percebendo que a estrutura administrativa que lhe confiara a esposa de Renato fora usada como um duto para a pilhagem de recursos da própria empresa. Enquanto a contadora Fernanda trabalhava freneticamente, Renato recebeu uma mensagem de Sueli que o fez estremecer. Ela e Patrícia estavam tomando café juntas na cozinha do Taquaral. O contraste era surreal. Enquanto ele desenterrava crimes financeiros no distrito industrial, as duas mulheres, a vítima e o algoz, compartilhavam uma mesa sob um equilíbrio frágil e perigoso.
Renato sentiu o abismo se abrir sob seus pés, consciente de que cada minuto de normalidade na sua casa era uma contagem regressiva para um confronto que mudaria a trajetória de todos os envolvidos de forma irremediável. Fernanda Dias, com sua vasta experiência em auditorias de crise, não demorou a encontrar o fio da meada que ligava os desvios. Às 2h10 da tarde, ela entrou na sala de Renato com a clareza direta de quem não suaviza tragédias. A contadora revelou que, além da PH Consultoria, identificara mais 3 fornecedores contratados entre 2012 e 2015 com as mesmas características estruturais. Todos os contratos carregavam a assinatura de Patrícia como diretora administrativa e nenhum deles possuía registro de qualquer serviço efetivamente entregue, configurando um padrão sistemático de esvaziamento patrimonial. O número que saltou da planilha foi um soco no estômago de Renato: R$ 238 mil acumulados em desvios. Fernando explicou que a estratégia fora calculada com precisão matemática para evitar suspeitas. Cada pagamento mensal fora mantido abaixo do teto de R$ 20 mil, o limite que exigiria a assinatura conjunta dos 2 sócios. Isso foi calculado para que ela pudesse aprovar tudo sozinha, constatou Renato, percebendo que a estrutura de governança que ele acreditava ser segura fora mapeada e explorada por Patrícia para financiar sua vida secreta sem disparar alarmes. A investigação de Fernanda revelou ainda que 2 dos 4 fornecedores tinham o mesmo sócio em comum, um nome diferente de Rafael Tozeto, sugerindo a existência de uma rede de empresas de fachada. A contadora apontou que as empresas pareciam ter sido criadas com o propósito único de receber e redistribuir o dinheiro da distribuidora. Sugere uma estrutura, uma rede onde os valores eram pulverizados, explicou ela, deixando claro que rastrear o destino final exigiria uma ordem judicial, mas que o padrão de saída do dinheiro da ponta de Renato era de uma clareza cristalina e condenatória. Dirceu, que acompanhava o relatório em silêncio, foi o primeiro a vocalizar a necessidade de proteção legal imediata. Ele sugeriu que não fizessem nenhum movimento contra Patrícia antes de consultar um advogado especializado. Renato concordou e mencionou o nome de Haroldo Siqueira para assumir o caso, enquanto solicitava que Fernanda transformasse suas descobertas em um relatório formal e referenciado. O documento precisava ser uma arma jurídica inquestionável, contendo os CNPJs, o histórico mensal e as assinaturas digitais que comprovavam a autoria dos desvios realizados ao longo de 3 anos. A fúria de Renato agora era uma ferramenta funcional, uma energia fria que ele usava para organizar os próximos passos antes de voltar para casa. Ele sabia que o relatório de Fernando estaria pronto ao meio-dia do dia seguinte, fechando o cerco financeiro sobre a esposa. Enquanto os funcionários movimentavam as cargas no estoque lá fora, ele se sentia em um centro de comando de uma guerra que ele nunca quis lutar. O orgulho que sentia pela empresa de 18 anos agora estava manchado pela percepção de que parte desse sucesso fora drenado para sustentar a traição que quase matou sua mãe. Antes de encerrar o expediente, Renato revisou mentalmente a promessa de Sueli sobre a revelação envolvendo Gustavo. O medo de que o filho também tivesse sido manipulado ou prejudicado pela mãe era o que mais o angustiava. Ele sabia que a traição financeira era apenas a superfície de um oceano de mentiras muito mais profundo. A cada documento que Fernanda digitalizava, uma camada da identidade de Patrícia se desfazia, revelando uma estrategista fria que não hesitou em sacrificar a saúde da sogra e a estabilidade da empresa para garantir seus próprios interesses ocultos. Ao sair do galpão, Renato olhou para a estrutura de concreto e vidro com um novo olhar, reconhecendo as cicatrizes da fraude no cimento da própria vida. Ele precisava voltar ao Taquaral, enfrentar o jantar de aparências e preparar-se para o capítulo final da história de Sueli. A noite cairia sobre Campinas trazendo consigo a promessa de uma verdade que ele não estava pronto para ouvir, mas que era a única chave para reconstruir o que restara de sua dignidade. Ele ligou o carro, deixou o distrito industrial para trás e dirigiu em direção ao confronto final, carregando no bolso o papel que provava que a mulher com quem dormia era sua maior inimiga. A contadora Fernanda fechou o laptop com a precisão de quem encerra um ciclo técnico, mas deixou um rastro de humanidade antes de partir. Ela olhou para Renato e afirmou que, embora o desvio de 2013 tenha sido real e moralmente errado, a empresa era sólida o suficiente para absorver o impacto sem colapsar, um testamento ao trabalho duro que ele e Dirceu haviam empenhado por 18 anos. Renato ficou sozinho com aquela planilha,
onde cada linha representava não apenas dinheiro, mas pedaços de sua vida que haviam sido drenados por uma mão que ele costumava segurar com confiança. Dirceu, ao seu lado, ofereceu o suporte silencioso dos verdadeiros parceiros, lembrando de que ele não precisava carregar o peso do mundo e da traição inteiramente sozinho. Às 4:30 da tarde, Renato deixou o distrito industrial e mergulhou no trânsito pesado de Campinas, sentindo o calor seco de fevereiro abafar a cidade. Enquanto dirigia, sua mente funcionava como uma engrenagem fria, organizando a sequência de ações necessárias, o advogado pela manhã, o relatório final ao meio-dia e o confronto inevitável com Patrícia. No meio do caminho, um impulso o levou a uma farmácia, onde a visão de prateleiras comuns o conectou a uma memória de infância esquecida, o cheiro de shampoo de ervas que sua mãe usava. Ele comprou itens básicos de higiene para Sueli, um gesto simples que, paradoxalmente, foi o que mais o desestabilizou emocionalmente em meio ao caos financeiro. Ao chegar em casa, às 6 da tarde, Renato encontrou a luz da sala acesa e o som abafado da televisão, uma máscara de normalidade que agora lhe parecia grotesca. Ele entregou a sacola da farmácia para a mãe no quarto de hóspedes, trocando palavras rápidas que confirmavam que ela e Patrícia haviam mantido uma convivência superficial e tensa durante o dia. Sueli parecia exausta, mas segura. Renato respirou fundo e caminhou em direção à sala de estar, onde Patrícia o esperava no sofá. Ela segurava um livro, mas sua postura rígida e o olhar fixo na mesma página denunciavam que o teatro das aparências estava prestes a cair. O confronto começou sem preâmbulos, em um silêncio que pesava mais que qualquer grito. Renato sentou-se diante de Patrícia e disse que precisavam conversar, recebendo um "eu sei" que soou como uma capitulação antecipada. Ela começou com uma defesa ensaiada, admitindo erros do passado sobre o afastamento de Sueli e atribuindo-os a uma suposta insegurança de juventude. Era um pedido de desculpas fluido demais para ser espontâneo, uma tentativa de oferecer uma pequena verdade para esconder a mentira maior que Renato já tinha em mãos. Ele a ouviu com a paciência de quem já conhece o final da história. Quando Renato mencionou o apartamento na Vila Itapura e o desvio de capital em 2013, a máscara de Patrícia começou a rachar. Ela tentou improvisar uma história sobre uma herança de um tio falecido em 2012, alegando que escondeu o investimento para evitar que Renato o usasse na empresa. No entanto, o golpe fatal veio com a pronúncia do nome Rafael Tozetto. A reação de Patrícia foi instintiva, um tensionamento nos olhos e uma leve abertura da boca que durou milésimos de segundo antes que ela recuperasse o controle. O nome do amante ecoou na sala como um veredito de culpa do qual não havia como fugir. Renato detalhou os números que Fernanda encontrara, R$ 238 mil distribuídos em contratos fraudulentos, todos desenhados para burlar a necessidade de sua assinatura conjunta. Patrícia parou de lutar, e o que restou por baixo de sua camada de controle não foi ódio, mas um cansaço profundo e antigo. Ela finalmente parou de segurar a respiração e confessou quem era Rafael Tozetto, um relacionamento de antes do casamento que ressurgira em 2012. Ela admitiu que o contato não fora linear, mas que perdurara por 6 longos anos, de 2012 a 2018, cobrindo exatamente o período das maiores mentiras. Ouvir que a traição durará 6 anos fez Renato sentir uma fúria surda latejar em suas têmporas. Ele monitorava sua própria raiva, sabendo que explodir naquele momento seria perder a clareza necessária para o que viria a seguir. Patrícia continuava com os dedos entrelaçados no colo, descrevendo as idas e vindas com o amante como se narrasse a vida de outra pessoa. Cada palavra dela era um prego no caixão do casamento de 18 anos. Renato percebeu que a mulher à sua frente não era apenas uma esposa infiel, mas uma estrategista que o roubara financeiramente para financiar uma existência paralela. A confissão de Patrícia sobre o tempo do relacionamento explicava o porquê de tanta resistência em ajudar Sueli no momento da cirurgia em 2015. Naquele ano, ela estava drenando o caixa da empresa para sustentar o apartamento e a vida secreta com Rafael, enquanto deixava a sogra vender móveis de família para sobreviver. Renato sentiu um nojo físico ao conectar os pontos. A frieza com que ela gerira o afastamento da mãe dele não fora apenas ciúme, mas uma tática de isolamento para que ninguém próximo a ele pudesse notar as inconsistências financeiras ou as mudanças de comportamento que poderiam revelar a fraude. A sala de estar, decorada com tanto cuidado ao longo dos anos, parecia agora um cenário de crime.
Patrícia olhou para ele e perguntou se ele queria que ela explicasse como tudo aconteceu, mas Renato estava apenas interessado nos fatos que levariam à dissolução de tudo. Ele confirmou que o relatório contábil estaria pronto e que o advogado Haroldo Siqueira assumiria o caso na manhã seguinte. O destino de Patrícia estava traçado nos números e nas assinaturas que ela deixará para trás. A vulnerabilidade que ela demonstrava agora não despertava nele nenhuma compaixão, apenas o desejo de justiça para si e para sua mãe. O silêncio voltou a imperar quando Patrícia percebeu que não havia mais cartas para jogar. Renato levantou-se, sentindo o peso do papel de caderno no bolso, lembrando-se de que ainda faltava a revelação final de Sueli sobre Gustavo. Ele olhou para a esposa uma última vez naquela noite, reconhecendo que o Rafael da história era apenas uma peça de um quebra-cabeça de egoísmo. A noite ainda não havia acabado, e as sombras no jardim do Taquaral pareciam guardar o segredo mais doloroso de todos, aquele que envolvia o filho que ele tanto amava e que, talvez, também tivesse sido vítima da rede de mentiras da mãe. A confissão de Patrícia revelou que o apartamento na Vila Itapura era o porto seguro de seus encontros com Rafael Tozetto, financiado por um desvio meticuloso da empresa de Renato. Com uma voz que oscilava entre a frieza e o esgotamento, ela admitiu que a consultoria logística fora apenas uma fachada para formalizar a renda do amante em Campinas, confessando que não havia serviço prestado no nível do que foi pago, e que decidirá encerrar o esquema em 2018 apenas por medo de perder o patrimônio real que construíra com Renato. Para ele, a revelação de que o amor dela pelo casamento coexistia com uma fraude sistemática era uma lógica impossível de processar, uma dualidade que transformava 18 anos de história em um mosaico de memórias corrompidas. O foco da dor de Renato mudou drasticamente quando o nome de Gustavo entrou na conversa, revelando que o filho de 22 anos carregava o segredo da infidelidade materna há 10 meses. Patrícia ficou imóvel ao saber que o jovem encontrara uma foto comprometedora em seu celular e, sem saber como abordar o pai, buscou refúgio na única pessoa que restava, a avó Sueli. O silêncio que preencheu a sala naquele momento era carregado pela percepção de que a estrutura de mentiras de Patrícia forçara um jovem no início da vida adulta a mediar uma tragédia familiar sozinho, buscando uma avó que fora deliberadamente escondida na periferia de suas vidas. Renato levantou-se com uma determinação gélida, encerrando qualquer possibilidade de diálogo direto dali em diante. Ele anunciou que buscaria um advogado na manhã seguinte e que toda a comunicação passaria a ser intermediada juridicamente, incluindo o ressarcimento dos valores desviados da distribuidora. Olhando para o jardim escuro onde a palmeira que plantaram juntos permanecia imóvel, ele decidiu que dormiria no quarto de Gustavo, estabelecendo uma fronteira física e emocional intransponível. A civilidade pesada com que se despediram selou o fim de uma era, enquanto ele buscava o conforto de um ambiente que ainda guardava a essência do filho. Ao entrar no quarto de hóspedes, Renato teve uma breve e dolorosa troca de palavras com Sueli, que confirmou ter conversado com o neto e que ele estava aliviado pela verdade ter vindo à tona. Deitado na cama estreita de Gustavo, cercado por lembranças da adolescência do filho, Renato sentiu o celular vibrar às 10h22 da noite. Era o jovem ligando de São Paulo. A voz de Gustavo transbordava uma exaustão emocional acumulada por meses de silêncio forçado, e o primeiro questionamento, se a avó contará tudo, abriu o caminho para uma das conversas mais honestas e difíceis que pai e filho já haviam tido. Gustavo confessou o pânico que sentiu ao descobrir a foto no celular da mãe e a dúvida constante sobre se deveria ou não destruir o casamento dos pais com uma verdade tão devastadora. Ele descreveu as noites em claro, acordando às 3 da manhã com o coração acelerado, tentando criar explicações lógicas que inocentassem Patrícia, apenas para ver todas ruírem diante da evidência do perfil de Rafael nas redes sociais. Renato, ouvindo o desabafo, sentiu uma pontada de culpa por não ter sido um porto seguro óbvio para o filho, percebendo que a atmosfera criada por Patrícia isolara todos os membros da família em compartimentos de desconfiança e silêncio. O jovem explicou que procurou Sueli porque precisava de alguém que entendesse a gravidade da situação sem o julgamento parcial de amigos ou a distância clínica da psicóloga. Eles se encontraram em um café no Cambuí por 3 horas, onde Gustavo percebeu que seu pedaço de informação era apenas a ponta de um iceberg de negligência e manipulação que durava anos. A fúria de Gustavo ao saber que a avó chegará a dormir na rodoviária enquanto eles viviam no luxo do Taquaral foi o ponto de maior dor na ligação, evidenciando como a invisibilidade de Sueli fora uma construção perversa de Patrícia aceita passivamente por Renato.
Renato não buscou conforto ou justificativas rápidas para a pergunta pesada do filho sobre como permitiram que aquilo acontecesse. Ele admitiu que a informação sobre Sueli fora filtrada e distorcida por Patrícia ao longo de uma década, mas reconheceu que sua própria omissão e a escolha pela explicação mais cômoda, a de que o afastamento era natural, foram fundamentais para a tragédia. Aceitar o distanciamento sem investigar os motivos foi uma falha de responsabilidade que ele agora carregaria como uma cicatriz, um lembrete de que o silêncio em uma família muitas vezes esconde gritos de socorro que ele escolheu não ouvir. Gustavo compartilhou o impacto psicológico de descobrir que a imagem de perfeição da mãe era uma fachada sustentada por crimes financeiros e traições de longa data. Ele contou como precisou ficar sozinho em um banco de parque em São Paulo apenas para conseguir respirar após saber da miséria da avó, sentindo o peso da injustiça que dividia sua família entre a mansão e a calçada. A conexão entre os dois, embora nascida da dor, tornava-se o único pilar sólido em meio aos escombros do que Renato acreditava ser sua vida, uma aliança de honestidade que Patrícia nunca conseguirá penetrar ou corromper. A conversa seguiu noite adentro, com Renato garantindo ao filho que não havia raiva contra ele, apenas contra a rede de circunstâncias que o forçara àquele papel ingrato. Eles discutiram os próximos passos, a necessidade de trazer Sueli definitivamente para um lugar digno e a reconstrução da relação entre pai e filho sobre bases que não permitissem mais segredos ou intermediários. Renato percebeu que, embora o casamento estivesse morto, o laço com Gustavo fora testado pelo fogo da verdade e sobrevivera, transformando o jovem em um homem antes do tempo, mas um homem com a integridade que a mãe perderá pelo caminho. Ao desligar o celular, Renato permaneceu olhando para o teto escuro, sentindo o peso do relatório de Fernanda que o esperava no dia seguinte e a iminência do encontro com o advogado. O silêncio do quarto de Gustavo agora parecia um refúgio necessário antes da batalha jurídica e pessoal que definiria o resto de sua vida. Ele sabia que a jornada para reparar os danos causados a Sueli e a Gustavo seria longa, mas pela primeira vez em anos, ele não estava mais caminhando no escuro. A verdade, por mais cruel que fosse, era o chão firme onde ele finalmente voltaria a pisar. A conversa entre Renato e Gustavo atingiu uma profundidade que transcendia a crise, ancorada na sabedoria da psicóloga do jovem sobre como a realidade costuma ser moldada pela conveniência. Gustavo pontuou que tendemos a acreditar na versão dos fatos que exige menos de nós, e Renato, em um raro momento de humildade, admitiu que finalmente estava pronto para encarar a terapia e o esforço de questionar o que antes parecia natural. O alívio do filho ao perceber que o pai não faria cerimônias sobre sua nova consciência foi o primeiro passo para a cura de uma relação que, embora nunca rompida, estivera sob a sombra das omissões de Patrícia. A capacidade de Gustavo em separar as ações da mãe da pessoa que ela representava para ele demonstrou uma maturidade que surpreendeu Renato. O jovem expressou a dificuldade de processar como ser filho dela após as descobertas, mas foi confortado pelo pai, que garantiu que o tempo seria o único juiz capaz de organizar aquele caos emocional. A certeza de que o vínculo entre pai e filho permaneceria intacto foi o único ponto de luz em uma noite de sombras, selando um pacto de lealdade que nem mesmo a destruição do casamento de 18 anos poderia abalar. Um dos momentos mais tocantes da ligação foi quando Gustavo revelou o verdadeiro sentimento de Sueli em relação ao filho. Não havia amargura, mas uma saudade profunda de alguém que nunca deixou de existir no coração dela. O filho descreveu a dor da avó ao sentir que fora apagada da vida de Renato sem que ele soubesse, e como o simples gesto de ele ter comprado o shampoo de ervas da infância fora o catalisador de uma emoção avassaladora para a idosa. Renato, olhando para a linha de luz do teto, percebeu que a reparação já havia começado nas pequenas coisas, na memória olfativa de um frasco verde que valia mais do que qualquer fortuna desviada. Ao encerrar a chamada, Renato sentiu o peso do orgulho que o filho expressara por sua postura firme e resiliente diante da tragédia. Sozinho no quarto, ele refletiu sobre os 10 meses de fardo de Gustavo e os anos de solidão de Sueli, compreendendo que a saudade mencionada era a forma mais honesta de amor, aquela que enxerga a essência de alguém além de seus erros ou omissões. O sono finalmente veio, não como uma fuga, mas como um descanso necessário para o homem que decidirá parar de carregar a versão mais cômoda da realidade e passar a caminhar sobre a verdade nua e crua. Os dias seguintes exigiram que Renato operasse em um sistema de dualidade funcional, administrando a crise empresarial enquanto processava a ruína pessoal em segundo plano.
Na manhã seguinte, ele encontrou Sueli na cozinha e, em um diálogo de honestidade cortante, assumiu sua parcela de culpa no afastamento, admitindo que sua negligência e a escolha pelo caminho mais fácil permitiram que o plano de Patrícia prosperasse. Ele não buscou absolvição, buscou ser inteiro na própria história, reconhecendo que a disposição de aceitar o natural, sem verificação, fora o terreno fértil onde a manipulação da esposa floresceu. Sueli, com a mesma integridade, colocou sua parte na mesa, admitindo que o medo do conflito a impedira de confrontar Renato sobre as mentiras de Patrícia anos antes. Ela explicou que acreditar na versão da nora fora menos assustador do que descobrir uma verdade que a obrigaria a entrar em uma guerra familiar que ela não se sentia capaz de lutar. A distinção entre medo e desculpa foi uma lição de caráter que Renato absorveu em silêncio, percebendo que a reconstrução da vida dele seria lenta, mas necessária, e que o devagar era o único ritmo possível para quem estava começando do zero. O café compartilhado entre mãe e filho sob a luz do amanhecer no jardim do Taquaral marcou o início de uma nova era de transparência. Sueli reafirmou seu orgulho pelo filho, não pelas conquistas materiais, mas pela lembrança do shampoo, um detalhe que para ela significava que o menino que ela criará ainda habitava o homem de negócios endurecido pelo tempo. O riso pequeno e genuíno da mãe foi o som mais reconfortante que Renato ouvirá em anos, uma melodia que dissipou parte da pressão atrás de seus olhos e deu-lhe forças para enfrentar o próximo passo, o escritório de advocacia no centro da cidade. Às 10 da manhã, Renato encontrou-se com Haroldo Siqueira, um advogado cujo método pausado e reflexivo transmitia a segurança de quem sabe que a justiça exige paciência. Diante da foto de uma canoa no rio Tibagi, Renato apresentou as provas do estelionato e da apropriação indébita, vendo Haroldo tomar notas meticulosas sobre a ausência total de contrapartida nos contratos da PH Consultoria. A lacuna objetiva de relatórios entrega a zero ponto de ruptura que sustentaria tanto a ação criminal quanto a civil, transformando a manipulação administrativa de Patrícia em um caso jurídico sólido e irrefutável. Haroldo foi categórico ao afirmar que o relatório contábil de Fernanda seria a espinha dorsal do processo, mas sugeriu uma abordagem inicial menos litigiosa. O advogado recomendou explorar a via do ressarcimento voluntário antes de acionar formalmente as autoridades, uma estratégia para medir a disposição de Patrícia em colaborar antes que a máquina judicial fosse posta em movimento. Renato ouvia cada palavra com a frieza necessária, compreendendo que sua vida agora seria pautada por termos como estatisticamente improvável e lacuna objetiva, ferramentas de uma justiça que ele esperava que trouxesse paz à sua mãe. Ao sair do escritório de Haroldo, Renato sentiu que o cerco estava se fechando de forma definitiva e organizada. Ele caminhou pelas ruas de Campinas sentindo-se, pela primeira vez em anos, o arquiteto da própria realidade, livre dos filtros e das edições que Patrícia impusera à sua visão de mundo. A jornada de volta para casa não era mais um retorno a um lar, mas a um campo de batalha onde os termos da rendição seriam apresentados. Com o relatório final de Fernanda prometido para o meio-dia, ele sabia que a tarde traria a conclusão formal de um crime que começara no coração e terminara no banco. A estratégia de Haroldo Siqueira baseava-se na eficiência pragmática do ressarcimento voluntário, evitando o desgaste de anos nos tribunais brasileiros. O advogado alertou Renato que, embora a via judicial fosse um direito, o acordo direto era mais rápido e protegia o bem-estar de Gustavo, que não precisaria orbitar entre os destroços de um processo criminal de estelionato. Contudo, ele foi taxativo ao proibir qualquer negociação oral ou assinatura sem sua mediação direta. Haroldo trouxe a calma necessária para um homem que sentia a urgência de limpar a mesa da própria vida, lembrando de que a separação e a auditoria poderiam caminhar em paralelo, desde que feitas com cuidado que a preservação do patrimônio exigia. Na semana seguinte, a solidez da parceria de 18 anos entre Renato e Dirceu provou-se mais uma vez no silêncio da sala de reuniões. Dirceu apresentou uma lista meticulosa de novos controles internos e limites de assinatura que ele preparara voluntariamente, assumindo a gestão da crise administrativa para que o sócio pudesse lidar com as ruínas de sua vida pessoal. Renato percebeu que a empresa, seu maior projeto físico, também era um organismo vivo que sabia se proteger, e que a lealdade de Dirceu era o contrapeso exato para a desolação que ele sentia ao descobrir a extensão da traição de Patrícia sob o mesmo teto corporativo. A sexta-feira trouxe Gustavo a Campinas com uma mochila e um jogo de cartas, um gesto simples que resultou em uma tarde de normalidade preciosa no apartamento de Sueli. Pai,
a avó e neto perderam-se em uma discussão amistosa sobre as regras de um jogo de buraco que nenhum sabia jogar direito, com Sueli insistindo na versão dos anos 70 e Gustavo tentando, em vão, modernizar a dinâmica. Renato assistia a cena com uma atenção renovada, consciente de que aquela trivialidade, a discussão sobre o valor de uma carta, era um tesouro que custará caro para ser recuperado e que simbolizava a reconstrução dos laços afetivos que Patrícia tentará dissolver. Ao se despedir da mãe naquela noite, Renato sentiu uma leveza inédita ao ouvir dela um elogio sobre sua capacidade de escolher bem onde comprar o pão de queijo. Era um comentário pequeno, desprovido de drama, mas que carregava o peso de uma aceitação plena. A mãe não via mais nele apenas o provedor ausente, mas o filho que se preocupava com os detalhes do cotidiano. Esse sentimento acompanhou-o no caminho de volta, servindo como um bálsamo para as 4 semanas de burocracia jurídica que se seguiram, culminando na reunião decisiva onde as máscaras de defesa de Patrícia finalmente foram confrontadas com o peso da realidade documental. A reunião de conciliação foi marcada pelo impacto silencioso do relatório de 42 páginas preparado por Fernanda. Diante das evidências irrefutáveis de 4 fornecedores fantasmas e pagamentos sistematicamente abaixo do teto de aprovação, a advogada de Patrícia aconselhou a rendição, a esposa concordou com o ressarcimento voluntário, utilizando o valor do apartamento da Vila Itapura, corrigido monetariamente, para cobrir o rombo financeiro. Renato saiu da sala com um vazio peculiar, a sensação de quem fecha um livro longo e cansativo, onde o alívio da conclusão não é exatamente alegria, mas a liberação de um espaço interno que antes era ocupado pela suspeita e pela mágoa. O processo de partilha do casarão no Taquaral revelou a burocracia dolorosa da cotidianidade, onde cada objeto guardava a trilha sonora de quase 2 décadas. Renato selecionou o que era útil para sua nova vida no Jardim Guanabara com a objetividade de um curador, encarando móveis e lembranças de viagens com a consciência de que o passado merecia respeito, mas não tinha mais lugar para morar no seu presente. A venda do imóvel e a divisão da conta conjunta foram os passos finais da desconstrução de uma vida que parecia sólida, mas que fora erguida sobre fundações de areia movida por interesses escusos e traições calculadas. O novo apartamento no Jardim Guanabara, menor e mais solar, trouxe para Renato uma escala de vida mais honesta e adequada ao seu recomeço. Gustavo, com sua seriedade herdada de engenheiro, inspecionou o novo lar do pai, verificando tomadas e a pressão da água antes de sentenciar que a varanda precisava de uma planta que sobrevivesse à negligência, sugerindo um cacto ou uma zamioculca. A planta, comprada em uma floricultura no caminho do trabalho, tornou-se o primeiro habitante do novo espaço, simbolizando algo que começava a brotar em meio ao concreto da separação e ao deserto afetivo que Renato atravessara nos últimos meses. No primeiro sábado após a mudança, Sueli visitou o apartamento e compartilhou o café na varanda sob o sol da tarde. Ela confessou que o que mais sentia falta não era do luxo, mas da liberdade de simplesmente sentar em uma cadeira sem o cálculo mental de quanto tempo aquele assento lhe pertenceria. O gesto de finalidade simples da mãe, ao dizer que sentar e ficar era o bastante, ressoou em Renato como uma lição de dignidade recuperada. O Jardim Guanabara, com sua brisa leve e seu ritmo mais lento, tornava-se o cenário perfeito para o reencontro de 2 gerações que haviam sido mantidas apartadas por uma rede de mentiras. A visita de Fábio, vindo de Ribeirão Preto no mês seguinte, trouxe a peça que faltava para o mosaico familiar ser recomposto. A distância entre os irmãos, que Renato antes atribuía a uma diferença de temperamento, revelou-se na verdade como um mecanismo de defesa de Fábio para construir uma autonomia longe do peso do passado familiar. O encontro dos 3 no apartamento de Sueli foi menos tenso do que o esperado, havia uma aceitação tácita de que todos haviam falhado em algum ponto, mas que a presença ali, em torno de uma mesa simples, era o que realmente importava para o futuro que estavam desenhando. Renato olhava para a mãe e para o irmão percebendo que a vida estava se reorganizando em torno de uma verdade que ele finalmente possuía por inteiro. Ele não era mais o homem que aceitava a versão mais cômoda da realidade, ele era o homem que fora buscar a mãe na rodoviária e que agora oferecia a ela o conforto de uma presença real. O café esfriava nas xícaras enquanto o sol se punha sobre Campinas, e pela primeira vez em 18 anos, Renato sentiu que as paredes ao seu redor eram feitas de algo muito mais resistente do que cimento e tijolos, eram feitas de honestidade, perdão e o desejo genuíno de reconstruir o que o tempo e a traição tentaram destruir.
A tensão inicial do reencontro familiar dissolveu-se entre xícaras de café e o aroma de um bolo de fubá trazido de Ribeirão Preto, transformando a sala de Sueli em um refúgio de memórias recuperadas. Fábio, com a franqueza que o tempo longe lhe conferira, pediu desculpas à mãe por ter aceitado sua suposta estabilidade sem questionar, admitindo que o comodismo impedira de enxergar a precariedade que se escondia sob a superfície de silêncios e distâncias. Sueli, com a sabedoria de quem muito ponderou na solidão, aceitou o perdão, mas devolveu uma lição sobre o cuidado. Verificar não é um ato de desconfiança, mas a forma mais pura de zelo, algo que ela lamentava não ter ensinado com clareza aos filhos antes que a vida os separasse. No domingo, os dois irmãos caminharam pelas margens da Lagoa do Taquaral, resgatando um hábito da adolescência enquanto desbravavam a nova e acidentada topografia de suas vidas. Renato confessou ao irmão que a terapia estava sendo um processo árduo e necessário, comparando-a a uma academia para a alma onde as perguntas mais difíceis eram justamente aquelas que ele passará anos evitando responder. Eles encontraram um antigo banco de pedra, desgastado pelo tempo mas ainda firme, e sentaram-se ali para selar um pacto silencioso de que, dali em diante, a proteção à mãe seria ativa e compartilhada, sem mais filtros ou intermediários que pudessem turvar a realidade. Enquanto observavam 3 garças brancas em formação na beira da água, Renato sentiu que o estar bem de Sueli era, finalmente, um processo de aprendizado real e não uma máscara de sobrevivência. Fábio garantiu ao irmão que ele ficaria bem, e Renato, embora ainda mapeasse as feridas deixadas por Patrícia, encontrou conforto na estabilidade da empresa e no fluxo do ressarcimento financeiro que começaria a entrar no ano seguinte. A cumplicidade entre os dois, forjada na dor da negligência comum, tornava-se o alicerce de uma nova dinâmica familiar onde a presença física e o questionamento constante seriam as ferramentas contra o esquecimento. O mês encerrou-se com uma vitória prática, mas carregada de simbolismo, a chegada dos novos óculos de Sueli após 4 anos de visão embaçada pela falta de recursos. Ao colocar a armação nova e olhar pela janela para a figueira do jardim, ela redescobriu a nitidez das texturas e o detalhe das penas das pombas, maravilhada com a definição que o mundo recuperara. Renato, observando-a em silêncio, sentiu uma pontada de remorso pelos anos em que ela economizara no essencial, mas reafirmou sua promessa de que, a partir de agora, ela poderia contar com ele para qualquer necessidade, do joelho cansado às contas do cotidiano. A máquina de costura, instalada estrategicamente sob a luz da janela, tornou-se o altar da paciência de Sueli nas semanas seguintes. Entre linhas que arrebentavam e costuras inicialmente tortas, ela persistiu até mostrar a Renato uma toalha de mesa com bainhas perfeitas, celebrando o retorno lento mas firme de sua habilidade manual. Ver a mãe dobrar o tecido com o cuidado litúrgico de sempre foi para Renato a confirmação de que a dignidade dela estava sendo restaurada ponto a ponto, transformando o apartamento em um espaço de produção e vida, longe da invisibilidade das ruas e das rodoviárias. Agosto chegou trazendo a marca de 6 meses desde aquela tarde fatídica no centro de Campinas, um período curto cronologicamente, mas vasto em transformações internas. Os eventos traumáticos haviam deixado de ser um ruído constante para se tornarem parte da paisagem interna de Renato, permitindo que ele se movimentasse sem o peso sufocante da traição imediata. A vida agora era medida por marcos pequenos e significativos, como o brilho de um colar de âmbar antigo no pescoço de Sueli ou a leveza na voz de Gustavo ao telefone, sinalizando que a tempestade havia passado e o solo estava finalmente pronto para novas semeaduras. A rotina de Renato no Jardim Guanabara consolidou-se em uma escala de honestidade que ele nunca experimentara no luxo artificial do Taquaral. O apartamento novo, com sua varanda solar e a zamioculca sugerida pelo filho, tornará-se o quartel-general de seu recomeço, um lugar onde cada objeto possuía um propósito real e cada silêncio era preenchido por reflexões produtivas. Ele aprenderá a apreciar a brisa que vinha do jardim comunitário e a simplicidade de um café compartilhado com a mãe aos sábados, percebendo que a adequação à sua nova realidade era uma forma de libertação e não de perda. Gustavo, agora frequentando Campinas sem o pânico de carregar segredos, tornará-se o elo de alegria que unia as 3 gerações. O jovem ligava para o pai para contar anedotas da faculdade, livre do fardo de 10 meses de silêncio, e sua relação com a avó florescia em encontros que misturavam aprendizado e afeto genuíno. A figura de Patrícia, embora ainda presente nos trâmites jurídicos e nas parcelas do ressarcimento, tornava-se cada vez mais uma sombra distante.
Uma personagem de um capítulo encerrado que não tinha mais o poder de ditar o ritmo dos batimentos cardíacos daquela família reconstruída. A reconciliação com Fábio também trouxe uma paz inesperada, transformando a antiga distância de temperamento em um suporte logístico e emocional para o cuidado com Sueli. Eles agora dividiam a responsabilidade pelas consultas médicas e pelas visitas, garantindo que a mãe nunca mais se sentisse um incômodo ou uma nota de rodapé na história de sucesso de seus filhos. Ribeirão Preto e Campinas estavam agora conectadas por um fluxo constante de mensagens e telefonemas, uma rede de segurança que impedia que qualquer um deles voltasse a cair nas armadilhas do comodismo ou da indiferença deliberada. Ao final daqueles 6 meses, Renato compreendeu que a saudade mencionada por sua mãe era o que o mantivera vivo através do deserto. Ele abraçou a versão de si mesmo que Sueli sempre soubera que existia, o filho que se lembrava do cheiro do shampoo de ervas e que tinha coragem de destruir uma mentira para salvar uma vida. Olhando para o futuro, ele via um caminho que ainda exigiria trabalho e terapia, mas caminhava com a certeza de que a verdade, por mais que doa ao ser revelada, é a única luz capaz de guiar alguém de volta para casa, para os seus e para si mesmo. A primeira noite de sono ininterrupto de Renato em 6 meses foi o marco silencioso de uma reconstrução que começou no centro de Campinas, dentro do consultório de Eduardo. O terapeuta, com sua calma técnica, costumava lançar perguntas que agiam como bisturis na percepção de Renato sobre o passado e o presente. Renato explicou a Eduardo que a maior perda não foram os bens materiais, mas os anos de invisibilidade mútua entre ele e sua mãe, concluindo que querer que o tempo volte é apenas uma forma de não viver o que ainda é possível. Essa distinção entre a lamentação estéril e a habitação do agora tornou-se a bússola de sua nova jornada, permitindo que ele parasse de lutar contra o que não podia ser mudado para focar no que ainda podia ser salvo. Naquela manhã de agosto, o céu do interior paulista exibia um azul exageradamente claro, emoldurando o encontro de Renato e Sueli no jardim do condomínio. Ele trouxera o pão de queijo ainda quente da padaria do Guanabara, um gesto que Sueli aprenderá a valorizar não pela comida, mas pela intenção deliberada do filho em buscar o melhor para ela. Sueli saiu do apartamento com 2 xícaras de café, demonstrando uma firmeza física recuperada pela fisioterapia e pelo sono em um leito digno, adornada com o colar de âmbar que resgatara de suas memórias mais profundas. O silêncio entre eles, aquecido pelo sol de inverno, era agora um espaço de conforto e não mais um abismo de segredos não ditos. A conversa fluiu com uma leveza nova, temperada por pequenas provocações que sinalizavam a intimidade restaurada entre mãe e filho. Sueli confessou que a maior diferença em sua recuperação não veio dos óculos novos ou do teto sobre a cabeça, mas do momento exato em que Renato a resgatou da calçada. Ela pontuou que o ato de ele tê-la levado para casa sem saber de nada, movido apenas pela visão de sua necessidade, foi o que transformou o simples no maior gesto do mundo. Para Renato, processar a ideia de que a mão estendida na hora da miséria vale mais do que qualquer reparação posterior foi uma lição de humanidade que nenhuma planilha de contabilidade poderia ensinar. Renato sentiu a necessidade de perguntar sobre o medo que Sueli sentirá naquele dia fatídico na calçada, esperando ouvir sobre o receio da rejeição ou da grosseria. Sueli revelou que seu verdadeiro medo era da gentileza demais, o receio de ser bem recebida apenas para ser desacreditada ou ver a fúria do filho destruir o que restava da família após a verdade ser contada. A honestidade dela sobre a fragilidade da primeira hora destacou como o caminho percorrido nos últimos meses fora sólido. O apoio de Eduardo, Dirceu e Gustavo formaram a rede de segurança que permitiu a Renato ouvir a história de Sueli sem pressa e sem a necessidade defensiva de interromper ou justificar o injustificável. Enquanto tomavam café, o celular de Renato vibrou com uma mensagem de Gustavo, que já estava a caminho de São Paulo e perguntava sobre a reposição do baralho incompleto para o jogo do final de semana. Sueli sorriu ao revelar que já havia comprado um baralho novo na semana anterior, mantendo-o em segredo como uma pequena forma de praticar a esperança por um encontro que ela sabia que aconteceria. Renato olhou para o perfil da mãe, notando como a firmeza voltava às suas mãos e como a vida dela agora se organizava em torno de planos simples e possíveis, longe do desespero de quem não tinha onde cair morto ou de quem não existia para o próprio sangue. A imagem de Sueli sentada no banco de madeira, sob a sombra da figueira e a vigília das pombas, era o retrato de uma dignidade que fora duramente reconquistada.
Renato percebeu que a prática da esperança, através de um objeto tão banal quanto um baralho, era prova de que a mãe deixará de ser uma sobrevivente das ruas para se tornar, novamente, a matriarca de sua própria vida. O colar de âmbar brilhava sob o sol, e os óculos novos permitiam que ela enxergasse não apenas as folhas da árvore, mas o futuro que se desenhava a partir de cada pequena escolha diária, de cada xícara de café compartilhada e de cada verdade enfrentada de frente. A transição da tragédia para a normalidade fora pavimentada por uma série de microdecisões de Renato, desde a escolha do psicólogo até a coragem de confrontar Patrícia e os desvios da empresa. Ele compreendeu que ouvir de verdade é uma arte difícil, onde muitos prometem atenção mas acabam entregando defesa, e sentiu um alívio profundo ao saber, pelas palavras de Sueli, que ele conseguirá ser o porto seguro que ela precisava. A presença constante de Gustavo e a lealdade inabalável de Dirceu foram os pilares que sustentaram Renato enquanto ele derrubava as paredes de mentiras que cercaram seu casamento e sua percepção de mundo por quase 2 décadas. A tarde prometia o retorno de Gustavo e a repetição do ritual do jogo de buraco, desta vez com as 52 cartas em ordem e um baralho que cheirava a novo. O planejamento de Sueli para a surpresa do baralho era uma metáfora de sua própria reconstrução, silenciosa, paciente e focada no prazer de estar junto de quem se ama. Renato sentia que a topografia de sua vida, antes acidentada e irreconhecível, começava a se estabilizar em um novo mapa onde o Jardim Guanabara e o apartamento de Sueli eram os pontos cardeais de uma existência mais autêntica e menos editada por interesses de terceiros. Olhando para a figueira, Renato viu uma pomba levantar voo, circular o jardim e retornar ao mesmo galho, um movimento de partida e retorno que ecoava a trajetória de sua própria família. Ele aceitou que a dor dos anos perdidos nunca desapareceria por completo, mas que ela agora servia como um lembrete do valor de cada minuto de clareza reconquistada. A sombra de Patrícia e os esquemas da PH Consultoria haviam se tornado capítulos de um livro jurídico e contábil, enquanto a realidade de Sueli, com suas costuras retas e sua visão recuperada, era o texto vivo que ele escolhera escrever dali em diante. O sol de agosto começava a baixar, mas o calor humano no banco de madeira permanecia constante, selando um acordo tácito de que não haveria mais silêncios perigosos entre eles. Renato guardou a sacola vazia e preparou-se para receber o filho, carregando consigo a certeza de que a felicidade não era o retorno ao que foi perdido, mas a capacidade de comprar um baralho novo e acreditar que haverá alguém na mesa para jogar. A vida em Campinas seguia seu ritmo, e ele, finalmente, estava em sintonia com ela, pronto para enfrentar as perguntas de Eduardo e os desafios da empresa, sabendo que, em algum lugar entre o café e o pão de queijo, ele havia reencontrado a si mesmo. A resiliência, explicada por Eduardo como a capacidade elástica de absorver o impacto e retornar ao estado original, manifestava-se em Sueli de forma silenciosa e absoluta. No banco de madeira do condomínio, Renato sentiu a necessidade de verbalizar o que os últimos 6 meses haviam sedimentado em seu espírito. Ele olhou para a mãe e agradeceu por ela não ter virado o rosto naquela calçada, por ter contado a verdade apesar da dor e por ter guardado o baralho novo, praticando pequenas formas de esperança antes mesmo de saber se haveria um jogo. Sueli ouviu cada palavra com a serenidade de quem atravessou o deserto e, em um gesto que parecia anterior a todas as mágoas, colocou a mão espalmada no rosto adulto do filho, verificando sua realidade como se ele ainda fosse a criança que dormia em seu colo no Jardim Proença. Aquele toque físico carregava uma memória ancestral que transcendia o afastamento de 8 anos e as manipulações de Patrícia. Era o mundo inteiro contido na palma de uma mão, uma validação silenciosa de que, apesar das cicatrizes, o vínculo essencial permanecia intacto. Sueli retirou a mão devagar e apenas disse um obrigado você, selando o momento sob o sol de agosto enquanto a figueira e as pombas permaneciam como testemunhas de uma reconciliação que não precisava de grandes alardes. O silêncio que se seguiu não era mais o vazio do abandono, mas o preenchimento de uma presença real, onde o passado não podia ser recuperado, mas o presente estava sendo finalmente habitado por ambos. Às 2:10 da tarde, a chegada de Gustavo trouxe a energia vibrante da juventude e a leveza de quem não carrega mais segredos corrosivos. O neto entrou com bombons e o entusiasmo de quem pertence àquele lugar, abraçando a avó com a naturalidade de quem nunca a esqueceu. Gustavo fingiu indignação ao descobrir que Sueli já tinha o baralho pronto, provocando risadas ao dizer que hoje não é um aviso, hoje é surpresa de última hora, enquanto a avó o desafiava da cozinha.
perguntando quando parariam de falar dela para finalmente começarem a jogar. O ambiente do pequeno apartamento no Cambuí transformou-se em um campo de batalha lúdico, onde as regras do buraco eram o menos importante diante da alegria de estarem juntos. Durante 3 horas, a mesa de jantar tornou-se o centro de um universo reconstruído com os tijolos do que havia sobrado da tempestade. As discussões sobre as regras dos anos 70 contra as variações da internet criavam um barulho genuíno e necessário. Renato, tentando mediar os conflitos entre a teimosia de Sueli e a modernidade de Gustavo, percebeu que ser ignorado por ambos era, na verdade, um sinal de saúde familiar. Eles estavam seguros o suficiente para discordar e rir ao mesmo tempo. Não era a devolução do passado perfeito, mas a construção de um presente sólido, onde a taquigrafia emocional do olhar de pai e filho confirmava que o que tinham agora era real e, acima de tudo, suficiente. Ao final do dia, quando Gustavo se despediu para seu hostel, Renato ficou na porta do apartamento de Sueli para confirmar o rito da semana seguinte. A rotina do pão de queijo e do café tornará-se o novo contrato de fidelidade entre eles, um compromisso que não dependia de advogados ou relatórios contábeis. Ele desceu as escadas e, ao chegar ao jardim, acenou para a mãe que ainda o vigiava da porta. Aquele gesto mínimo de braços erguidos no ar de agosto carregava o peso de anos de ausência finalmente vencidos. O aceno era a conclusão visual de uma jornada que começara com um freio brusco em uma calçada e terminava com a paz de quem sabe exatamente para onde está voltando. A história de Renato e Sueli é o testemunho de que o corpo reconhece a verdade antes mesmo de a mente a aceitar. A promessa feita em uma poltrona de carro, a promessa de ouvir, fora cumprida com integridade, transformando a negligência em cuidado ativo. Havia naquela despedida a compreensão de que o tempo que passa não volta, mas que a elasticidade da alma permite que a vida seja reorganizada em torno do que resta, fazendo do pouco algo imenso. A imagem de uma mãe e um filho indo cada um para sua casa, em paz, é a definição máxima de sucesso após uma crise que ameaçou apagar a existência de um deles na memória do outro. O encerramento desse ciclo traz uma reflexão sobre as escolhas que fazemos diariamente entre a conveniência e a verdade. Renato aprendeu, da maneira mais dura, que o natural é muitas vezes uma construção e que o silêncio pode ser uma arma tão letal quanto a mentira direta. Se esta narrativa tocou em algo profundo, talvez seja o momento de reavaliar as distâncias que permitimos que se criem por cansaço ou preguiça, lembrando que a resiliência não é sobre não quebrar, mas sobre como nos reconstruímos após a queda. A trajetória de Sueli, da invisibilidade da rodoviária à dignidade de sua própria mesa, é o lembrete de que nunca é tarde para ser visto novamente por quem amamos. A figura de Patrícia e os desvios financeiros tornaram-se notas de rodapé diante da magnitude do reencontro afetivo. A justiça foi feita nos tribunais, mas a verdadeira sentença de liberdade foi dada no momento em que Renato escolheu o shampoo de ervas na farmácia. Os gestos pequenos, como o pão de queijo quente ou os óculos novos, foram as ferramentas que desmantelaram anos de manipulação, provando que a atenção aos detalhes é a linguagem mais sofisticada do amor. O baralho de 54 cartas agora estava completo, assim como a compreensão de Renato sobre o seu papel de filho, de pai e de homem. Ao concluir este relato, fica o convite para que o espectador ou leitor não espere o colapso para buscar a reconciliação. O tempo é um recurso finito, e a clareza exagerada do céu de inverno em Campinas serve como metáfora para a transparência que deve reger os laços familiares. Não permita que a topografia da sua vida mude por negligência, faça o esforço de questionar o que parece natural e verifique se aqueles que você ama estão realmente bem, além das respostas superficiais. A história de Renato é um alerta e uma inspiração, mostrando que a coragem de parar o carro no meio da tarde pode salvar muito mais do que apenas uma vida, pode salvar uma alma. Agradecemos por acompanhar esta jornada de transformação e verdade até o seu desfecho. Cada detalhe desta narrativa foi pensado para ecoar a complexidade das relações humanas e a força do perdão. Se este conteúdo gerou reflexão, deixe seu comentário sobre qual parte mais o abalou e compartilhe de onde você nos assiste. Sua interação é o que permite que histórias como a de Renato e Sueli continuem a inspirar novas formas de cuidado e presença. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos relatos de vida e superação. Até a próxima história, onde a realidade e a emoção se encontram novamente.